Sou Miguel Mubarak Hillary, vice-presidente da Academia Maranhense de Ciência da Administração. Estamos aqui para fazer o nosso 12º podcast com a nossa ex-aluna. Gostamos muito dela, muito competente, para contar a história dela aqui como administradora, inclusive com viagens à China, fez mestrado lá e também está concluindo o seu doutorado. Então, nós estamos aqui hoje participando dessa entrevista, do nosso podcast, que nós chamamos na Academia de Ancast. E temos aqui o nosso presidente, Ilmar Polari Pereira, que sempre nos apoia em todas essas ações. Nós queremos, depois de coletar todas as informações desse podcast, em documentação junto às universidades, contar a história da administração do Maranhão. Temos aqui também o professor Valber Lins Pontes, que é também nosso amigo, nosso professor de há muitos anos. Hoje ele atua na UFIO, Universidade Federal do Maranhão. Foi até recentemente agora como pró-reitor dessa área de administração e finanças, uma área muito complexa, muito controlada, né? E vai participar conosco aqui desse podcast. Então, nós temos aqui a nossa Indira, nossa colega de profissão, e queremos saber, Indira, como é que você se aproximou da administração? Eu me lembro que quando eu te conheci, você fazia turismo. Sim. Não só de passear, né, mas também de estudar o turismo, turismóloga. Né? Sim. E depois você veio atraída pelo curso de administração, voltou, você saiu da faculdade onde você estava, foi para uma outra faculdade, depois voltou para fazer administração, no caso lá na UNDB. Isso. Eu era o coordenador do curso. Exatamente. E você veio nos prestigiar. Exato. E conta pra gente como é que foi essa atração pela administração. Bom, esse foi um caminho, né? Primeiro, obrigada, né, pelo convite, por estar aqui hoje. É bem interessante, você me mandou o roteirozinho, eu fiquei revivendo também um pouquinho do processo, das memórias também nesse meio tempo. Eu comecei com turismo, realmente, me formei em turismo também. Na época, me formei pela Fama em turismo. E aí, meu pai fazia administração, né? Mas na época eu não estava muito interessada em administração. Não achei muito interessante, mas durante, na verdade, o curso de turismo, a gente teve algumas disciplinas de administração, que aí eu comecei a me encantar pela ciência. Eu realmente gostei muito. As cadeiras que eram de fato, né? Sei lá, administração e marketing, alguma coisa assim, que aí a gente ia destrinchando, né? Todo o pensamento, toda a lógica, o científico ali, aí eu começou a brilhar os olhinhos, né? Eu fiquei, nossa, que interessante isso aqui. E aí foi nesse processo que eu pensei, por que a gente não emenda, né? E aí eu aproveitei, tanto que assim, eu acho que eu me formei num mês, no outro, algo assim, eu já estava de volta lá no UNDB para iniciar a administração. E eu até aproveitei algumas coisas de turismo, algumas disciplinas, e comecei a fazer lá na UNDB, fiz estágio com vocês também, com a professora Vilma, na consultoria que vocês tinham. Foi meu primeiro estágio. A administração foi lá com vocês. Também teve uma época que eu ainda fiz estágio na coordenação com vocês também. Trabalhei na empresa Júnior também, então foi bem ativo também. Completou bem essa formação. Sim, sim. Busquei explorar bastante também as possibilidades. E depois você fazer o curso e tal, estágios, e conseguiu logo emprego, como é que foi essa aproximação do mercado? Mais ou menos. Eu concluí o curso e aí eu fui logo depois que eu me formei em administração, eu fui pro intercâmbio. Fui para os Estados Unidos para aprofundar o inglês. E aí fiquei uns 5, 6 meses nos Estados Unidos e depois voltei. Os primeiros meses, assim, daquela patinada, assim, né, para conseguir se alocar no mercado. Mas acho que o meu primeiro emprego de verdade mesmo foi na Odebrecht, na época,
como compradora já. Minto, eu entrei no almoxarifado, né, no recebimento de notas fiscais e tudo. E aí depois eu fui para a área de compras, que aí na área de compras eu trabalho até hoje, realmente. Mas eu fui para o Odebrecht, a gente trabalhava na época da construção do Pier 4, lá na Vale. Então, essa eu digo que foi a primeira experiência de gente grande, assim. E aí eu tive outras experiências menores antes, né? Tive estágio, trabalhei em hotel também, trabalhei com eventos, algumas coisas assim, mas não era de fato com um foco, de repente, de crescer ou de me desenvolver de fato. Nessa caminhada, né, até chegar esse momento de gente grande, como é que você vê, né, a importância dessa preparação, né, do aprendizado da língua, da participação na empresa júnior, né, dos estágios, que muitas vezes as pessoas não entendem, né, professor Miguel, professor Polari, que esses processos são processos de construção, né? Às vezes querem pular etapas, querem começar por um emprego, a gente entende o contexto, mas como é que você vê esse processo de inserção, né, dessa caminhada, né? O que foi mais importante, né, para essa formação, né? Isso, inclusive, né, é a preparação mesmo, né, para você chegar onde você chegou, construir o que você construiu, ou está construindo. Eu acho que todas essas experiências, eu acho que a gente tem que aproveitar o momento, realmente, né? E eu sempre tive essa ideia de que, assim, bom, eu acho importante aproveitar essa diversidade agora, do que deixar lá para frente, do que lá para frente ficar, de repente, frustrada porque não aproveitei ou não tive aquela experiência, né? Ou não testei outras coisas. Que bom que eu tive também a oportunidade de poder testar outras coisas, né? Enfim, muitas pessoas trabalhavam comigo que até gostariam de, sei lá, participar da empresa júnior, mas realmente não tinham como. Mas eu acho que foi muito rico. Foi muito rico. Quando eu olho para trás, assim, eu fico satisfeita e eu me lembro, enfim, de tudo que a gente fazia, de como a gente era realmente muito ativo em tudo que a gente estava. Eu digo a gente assim, a gente tinha um grupinho assim mais ou menos próximo que estava sempre fazendo várias coisas. E a gente estava na empresa júnior e a gente estava fazendo outros trabalhos, outros estágios, outras atividades ao mesmo tempo. Então, acho que isso deu uma riqueza de entender o que é você colocar na prática aquilo que você está estudando, na teoria primeiro, né? Encontrar soluções, porque, por exemplo, você estava na empresa júnior, de repente você tinha um projeto na sua mão e você tinha que concluir esse projeto, né? Então, eu falei assim, bom, e agora? Como que a gente faz, né? Então, a gente teve a oportunidade de praticar muito daquilo que a gente aprendia e fora as outras atividades também que a gente fazia, que deu um senso de responsabilidade muito grande, deu um senso de realização muito grande. Então, me lembro também de eventos que aconteciam na faculdade, que a gente estava lá participando na organização, e depois ver o evento acontecendo, ver a coisa se realizando, né, a gente também tinha essa satisfação grande. Então, eu acho que trouxe bagagem, e trouxe experiência, e trouxe também uma noção de qual rumo que eu vou tomar a partir daqui. Será que eu realmente gosto dessa área ou dessa outra aqui, né? De repente, na teoria, no livro, isso aqui está super legal, né? Essa disciplina é muito encantadora, mas na prática, no dia a dia, será que é? Então, a gente teve um pouquinho dessa oportunidade também. Então, acho que ele é muito rico, principalmente por isso. Você consegue estar praticando ali e realmente verificando e se entendendo e se conhecendo e ganhando essa experiência, essa bagagem também. Diria que foi bastante nesse rumo. Administradora Indira Santos, seja bem-vinda ao OnCast, que é o nosso podcast da Academia Maranhense de Ciência da Administração. Miguel, nosso vice-presidente, que participa de todos, né, os nossos podcasts. E nosso acadêmico Valber também, que tem dado contribuições importantes para a nossa academia. Bastante interessante quando você falou a questão do curso de turismo e disciplinas de administração. Uhum. Eu me recordo que eu lecionei na UFBA no curso de turismo. Eu
fiquei um período na UFMA que tinha as disciplinas de administração nos outros cursos, mas ainda não existia o curso de administração. Sim. E eu tive experiência com o pessoal do turismo, né? Uma turma muito entusiasmada, é um curso assim, praticamente novo, então que era uma coisa assim, muito boa. Depois eu tive que optar entre o UFMA e o EMA, porque eu não podia ficar nas duas. E como o EMA já tinha o curso de administração e eu sou idealista, e também me formei por lá, eu terminei ficando na UEMA. Também a questão das empresas júnior, que você falou. O quanto que é importante a gente ver esse depoimento seu, Indira, enaltecendo as empresas júniores. E um projeto que começou já há bastante tempo dentro da universidade, que foi ganhando corpo, né? Foi ganhando um formato. Recentemente, a Jade, lá da UEMA, passou por algumas alterações em termos de regimento, em termos de procedimentos, nessa relação aluno com a empresa, com as empresas, participação. Então, está cada vez melhor e a gente sente a diferença do aluno quando ele vai para a sala de aula, quando ele está na empresa júnior. O quanto que ele já vem, né, com uma bagagem maior em termos das questões de administração. Mas o Miguel falou ainda há pouco sobre essa sua experiência aí do mestrado, né, no outro país, também a questão de estar fazendo seu doutoramento. Nossa preocupação em administração, dessas entidades que congregam a administração, o Conselho Regional, o Conselho Federal, as academias de administração, é exatamente se ter uma certa uniformidade de currículo. Um projeto pedagógico, junto com suas emendas de disciplina, que possam ter um mínimo de uniformidade para que se possa ter sim, uma abrangência nacional, né? Muitas das vezes até global. E quando a gente participa dos fóruns internacionais de administração, a gente vê que a maioria dos outros países não tem uma lei como o nosso país tem, a Lei 4769. E essa Lei 4769, o Conselho Federal, as entidades, elas estão muito junto com o MEC, no sentido de trazer para as instituições de ensino superior uma graduação e um programa de pós-graduação mais uniforme possível. Nessa sua experiência aí, já com um programa em outro país, você vê certa uniformidade com os nossos currículos aqui no Brasil ou um distanciamento? Fala um pouco para a gente aí dessa sua experiência, como é que você vê isso? Olha, eu acho que existe uma semelhança até certo ponto, né? Essa pergunta de currículo mesmo, né, do curso. Processo de formação. O processo de formação, sim. Bom, principalmente da minha experiência com China, China é interessante porque ela tem um foco muito grande com educação, então, diferente até um pouco do que a gente vê aqui no Brasil, essa ênfase muito grande, essa competitividade muito grande. Então, a gente via nos chineses, assim, muito esse levar muito a sério o curso que eles estavam fazendo, né, e se aprofundar muito mais, e esse comprometimento com a educação continuada, né, e não pararem, sei lá, ou só na graduação, ou que seja, existe um foco muito grande no desenvolvimento. Enfim, assim, eu digo porque já me vem lembranças, assim, que, sei lá, de sexta-feira à noite, passar, assim, e ver aquele grupo inteiro de alunos revisando por uma prova que vai ter aquela hora. E, assim, coisas que eu e outros brasileiros que estávamos lá, a gente passava, assim, e ficava assim, meu Deus, não é que é verdade? Eles realmente estudam muito, né? Todo mundo muito impressionado. Então, existe esse comprometimento muito grande. E no desenvolvimento, no currículo também, e existe essa preocupação muito grande com o estar se atualizando, estar se aproximando um pouco mais do Ocidente. Ainda tem um perfil muito chinês em muitas disciplinas. Eles não fogem do que eles acreditam que eles devam seguir, mas eles tentam se adaptar aqui. Então, eu acho que existe sim essa continuidade, existe sim esse comprometimento,
Existe esse comprometimento com a educação também, então a gente vê até na estrutura das universidades, estrutura para você estudar, né? Então, por exemplo, eu preciso estudar, sei lá, eu não quero estudar em casa, eu vou para a universidade estudar. Não é só a biblioteca que tem diversos espaços para você conseguir estudar. E para você simplesmente assim, conseguir um canto tranquilo para você sentar e colocar seu livro, seu computador ali e você de fato estudar. E então, não sei se eu respondi essa pergunta. Não, excelente. Ainda numa continuação dessa pergunta, a gente vê hoje já na questão dos artigos acadêmicos já há uma certa uniformidade maior, né? Nos resumos, nos abstratos, até nas publicações, já há uma certa uniformidade em termos não só nacional quanto internacional. Em qualquer congresso que a gente, né, publica ou que a gente submete um artigo, já tem um roteirinho que está aí institucionalizado globalmente. Isso também é uma coisa boa. Agora, uma das críticas que nós recebemos muito aqui no Brasil, no mercado de trabalho, nos gestores, nas organizações, é que a universidade ainda está formando muito, em termos dos cursos de graduação, um pouco desconectado daquilo que as empresas realmente precisam. E aí a gente vem trabalhando sobre isso, não só as instituições de ensino superiores, como os conselhos, as academias, tudo nesse sentido, de aproximar cada vez mais um projeto pedagógico junto com aquilo que o mercado realmente precisa. E trazer também essas empresas para dentro da universidade, para as palestras e tal, essa coisa toda. Como é que você viu isso lá também, lá na China? Há uma aproximação maior quando se compara com o Brasil, ou você vê que está na mesma linha? Eu acho que essa é um problema para todos os cantos, para todos os lugares, realmente. Eu acho que essa diferenciação da academia para o mercado de trabalho, acho que ele existe de fato. E não só na administração, acho que todas as outras disciplinas também, todos os outros cursos, você vai ter essa dificuldade. Eu acho que em administração a gente percebe com um pouco mais de clareza, talvez seja isso. E talvez porque pela diferença da teoria e da prática, né? Porque você tá, quando você está na sala de aula, você aprende o jeito ótimo. Você aprende todas as ferramentas ótimas, né? O ideal. E aí, quando o ideal nem sempre é o real ali, né? No dia a dia. Então, no dia a dia, você vê que às vezes você não tem tempo, às vezes, de implantar todas aquelas ferramentas incríveis que você aprendeu em sala de aula. Né? Todas aquelas estratégias, toda aquela linha de pensamento, às vezes você simplesmente não tem, porque você tem um prazo que é para depois de amanhã e, meu Deus do céu, e aí você tem que correr e você faz o que é possível. Mas eu acho que, por outro lado, a gente tem... Daqui eu vejo uma entregar mais para o jovem profissional, ali para o acadêmico que está se formando, de dar um pouco mais de responsabilidade do que lá. Lá, às vezes, eu via o pessoal indo para estágios, enfim, alguns outros programas de formação, assim, mas onde eles tinham muito menos autonomia do que eu vi aqui. Ou eles ficavam tanto ali naquele papel de estagiário, de que, não, você é o que está aprendendo, e que eles não conseguiam, de fato, ir para a prática para muitas coisas. E aqui eu já vejo que dá um pouco mais de autonomia para os estagiários, porque tem empresas e empresas. Mas eu vejo, pelo menos assim, na minha experiência como estagiária e do que eu vi, outros estagiários que eu acompanhei, né, depois de formada, eu já vi um perfil um pouco mais diferente de você, de fato, colocar a pessoa em um nível de responsabilidade de que, bom, você está aqui para te aprender, então vamos aprender. Indira, você passou por, né, duas culturas, duas visões, né? O Brasil, né, a China, e hoje você está numa empresa multinacional, passou por uma empresa grande, de grande porte, né? Como é que você vê, né, essa mistura de culturas ou essas possibilidades de visão, né, para trazer isso para o seu processo de administração, para a sua prática, né,
Eu digo muito para as pessoas, professor, que a administração para mim tem duas belezas, né? A primeira é da gente conseguir compreender com vários olhares, né, a mesma situação. Então, à medida que você vai tendo múltiplos olhares para você avaliar, né, ela lhe permite ver a mesma dama com várias roupas, vamos chamar assim. E o segundo ponto que eu digo, que é a capacidade que a gente tem de fazer isso que você estava dizendo aí agora há pouco, que é trabalhar com a falta, né? A gente sempre trabalha com o ideal, né? As disponibilidades de recursos, as disponibilidades de pessoal, as disponibilidades de tecnologia, mas a administração ela trabalha muito mais com a falta, né, do que com a disponibilidade. Pelo menos é o que me apaixona, né? Na Como prática você trabalhar com essa falta. Então, para mim, a administração tem essas duas belezas, né, que me permitem, né, me encantar por ela, né, diuturnamente. E você, com essas visões, né, com essas vivências, como é que você traz essa bagagem, né, para a sua vida hoje, né? Essa possibilidade de ver, né, essa beleza com várias roupas? Com certeza. Eu acho que o principal é que te expande realmente o horizonte e te expande te expande não só assim o que você enxerga, mas te ajuda também a ter um olhar um pouco crítico. Então, assim, quando eu estava lá, eu criticava muita coisa lá, eu estou aqui, eu critico muita coisa aqui. Então, a gente consegue identificar algumas coisas e a gente consegue pensar assim, poxa, que lá eu vi tal situação e que eu acho que é muito interessante, que a gente poderia, de repente, aprender com eles. Da mesma forma, eu enxergo situações aqui que eu penso assim, poxa, acho que seria uma boa contribuição nossa, né? Se o outro lado também estiver disposto a receber. Então, acho que principalmente essa questão da ampliação de horizontes e de você conseguir enxergar soluções diferentes. Acho que te abre muito a mente para muitas situações. Eu acho que o próprio fato de estar na China, ir na China fazer um curso, para mim já foi um mudar de horizonte e um pensar diferente ali, né? Eu estava aprendendo chinês, assim, por questões de mercado de trabalho mesmo, enfim, a China crescendo, e bom, de repente aí tem uma oportunidade. E aí, a primeira vez que eu fui com uma bolsa de chinês, só para língua chinesa. E aí, quando eu estava lá, eu já estava dentro da universidade ali, e aí eu fui conhecendo outras pessoas que estavam ali estudando, para ou graduação, ou mestrado, doutorado. E aí, como que faz? E se eu também tiver interesse, como que eu faço, né? E aí aí fui perguntando, fui me familiarizando com o processo de seleção. Na época, até o professor Miguel e a professora Vilma escreveram minha carta de recomendação também, que eu apresentei na universidade. E então, foi já um olhar diferente para as coisas, né? Buscar soluções diferentes. E eu acho que o principal é isso, você sair um pouco da caixinha. Porque às vezes a gente está muito acostumado ou a só receber ou só acreditar no que todo mundo fala pra gente e de que, olha, isso é possível, aquilo não é possível. Então, de repente, você abrir essa mente e esse horizonte, assim, eu acho que é um dos principais pontos, assim. Você falou que antes fez um intercâmbio nos Estados Unidos para aprimorar a língua inglesa, né? Foi. E você, quando foi para a China, você só falava inglês, quer dizer, não tinha noção de mandarim? Não, era bem nihao, assim. Era. Eu me lembro quando eu cheguei lá, eu estava no avião, eu tive uma crise de pânico, assim, né? Eu falei, que louca que eu sou, meu Deus do céu, como que eu vou chegar nesse lugar? É isso que eu queria saber, o que te levou para a China, porque tu foste a minha aluna, né, e um belo dia o teu pai, o Rubens, chegou para mim, seu Miguel, eu estou querendo uma carta de apresentação para minha filha lá, de 2 professores, para que ela quer fazer um curso de mestrado lá na China e tenha que alguém se responsabilizar daqui, recomendando e tal.
Digo, pô, como é que Indira foi parar na China? Conta pra gente essa história aí um pouquinho mais. Quando eu estava fazendo curso de chinês, quando eu comecei, eu tinha começado aqui mesmo em São Luís, tinha um professor que estava em algum, não sei se foi no IASG, enfim, algum outro curso aí. Aleatoriamente eu descobri esse professor e estava tendo aulas com ele. E aí, eu já tinha ouvido falar na época no Instituto Confúcio, que o Instituto Confúcio é tipo uma aliança francesa, assim, né, da França. Então, é um curso de idioma que tem esse vínculo com o próprio governo chinês. Só que aqui em São Luís não tinha. Só tinha em São Paulo, no Brasil, na época. Hoje já tem em vários lugares. Até aqui na UFMA também, né? A gente, pelo menos, assinou um termo com a UFMA na época que eu estava na prefeitura, né? Mas, enfim, na época só tinha em São Paulo. Mas eu estava aqui, eu falei, pena, não vou poder. E aí, só que aí nesse meio tempo eu me mudei para São Paulo e eu estava trabalhando em São Paulo. Quando eu consegui um trabalho em São Paulo, a mente já foi na hora. Onde é mesmo que é aquele Instituto Confúcio? Fui atrás do Instituto Confúcio. E já fui, assim, intencionada, porque eu já sabia que o Instituto Confúcio ele oferece bolsas também para quem quiser ir para a China, fazer intercâmbio, enfim. Você faz um processo seletivo interno e você consegue ir. Então, eu já fui assim, ó... Olho brilhante. Já fui. E aí eu fui, fiz o curso, estava fazendo o curso na época, e aí chegou a época que surgiu o processo de seleção para concorrer à bolsa para poder ir. Era para 6 meses a bolsa. E aí chegou meu momento, né? E aí eu fiz o processo de seleção e na época eu passei. E aí fui para a China. Essa foi a primeira vez que eu fui para a China, foi dessa forma. Fiquei 6 meses, fui para a Universidade de Hubei na época, que aí eu fiquei lá, que eles têm essa parceria com o Confúcio da Unesp, que era onde eu estudava na época. E aí a gente foi e ficou lá, tinha um grupo grande de brasileiros na época que eu fui também, mas não eram só brasileiros. Tinha brasileiro, tinha japonês, tinha coreano, tinha... que mais tinha? Tinha americano também. Eu me lembro, na minha turma eram essas nacionalidades, não lembro se tinha outra. E aí a gente tinha esse mix muito grande de pessoas e de nacionalidades, então a gente passou um tempo só no chinês, e foi nesse tempo que eu conheci, né, o pessoal que estava lá estudando, que já estava lá há mais tempo. Tinha alguns brasileiros que já estavam há mais tempo, que já faziam o curso, que era, né, por exemplo, tem alguns amigos que a formação deles é língua chinesa mesmo, então alguns que já estavam lá, que já não era a primeira vez que iam, e eu fiquei ainda, eu acho que de repente a surpresa que vocês estão agora foi a surpresa que eu estava na época. Eu falei, como assim? Como assim você já está aqui há, sei lá, 2 anos, 3 anos? Assim? Ela passei mesmo, né? E aí eu fui questionando o pessoal, fui conhecendo os cursos que tinham por ali. Você teve prorrogação dessa bolsa? Como é que foi essa história? Aí, então, eu fiquei 6 meses com bolsa. Depois aí eu continuei, fiquei mais 6 meses pagando. Aí eu paguei o curso por mais 6 meses, né? E aí fiquei no total 1 ano. Aí nesse meio tempo foi que eu já estava me familiarizando com o processo de seleção do mestrado. E aí pedi a carta, e aí fui juntando as informações e fui planejando, né, estrategicamente esse meu próximo passo. E aí fui para uma outra universidade, também lá em Wuhan, chamada Huazhong. Huazhong Kedidashui, que é o nome inteiro, que é a Universidade de Ciência e Tecnologia, Huazhong. E aí fui para lá, aí eu passei lá para o mestrado, que foi um mestrado. Só que o mestrado lá é na Escola de Economia, o que eu fiz, que é um mestrado com foco em comércio internacional. Então, fui aí, nesse processo, eu pensei, bom, estou na China, comércio internacional, podemos juntar, né, as possibilidades. E foi assim que eu cheguei do mestrado. E aí o doutorado também eu continuo na mesma linha de comércio internacional. Aí chegou a pandemia. Aí chegou a pandemia. Você já tinha se formado no mestrado? Já
Já era tinha mestre, começado o Já doutorado. tinha começado o doutorado. Já. E estava em Wuhan, né? Estava em Wuhan. Onde surgiu essa história do vírus. Conta pra gente um pouco dessa experiência. Foi uma experiência. Foi uma experiência forte. Quando saiu, eu acho engraçado que o pessoal fica assim, quando começou a pandemia, né? Foi 2000, foi em junho de 2020. De jeito nenhum, foi janeiro de 2020. Pelo menos para mim começou em janeiro, 2020. Né? E aqui só chegou um ano depois. Não, foi 2020 foi. mesmo. Mas Mas foi nos meses março. Foi. Março para abril. Porque eu lembro bem, porque eu até tinha uma passagem para o Brasil nesse meio tempo, em janeiro, finalzinho de janeiro. Dia 25, parece, de janeiro, eu tinha uma passagem. E aí, dia 23, fechou a cidade. Foi quando a cidade entrou em lockdown. Você me contou que você tentou até sair, já ia pegando o trem lá para... Foi. Como é que foi essa história? Enfim, a cidade já estava um pouco vazia, porque é uma cidade que ela é muito... Ela tem muito estudante. Então, assim, o campus mesmo estava praticamente vazio. Que já era férias de inverno, com o Ano Novo Chinês, com tudo. Aí mesmo que a cidade esvazia, né? E aí já estavam começando, já tinha um burburinho começando do que estava acontecendo, mas eu ouvia muito mais de fora do que de dentro, né? De dentro sempre tinha uma postura muito mais de acalmar, né, os cidadãos, assim. Então, a gente via o pessoal andando de máscara na rua, mas não era nem tanto fora do comum também. Porque primeiro que era inverno, então já tá aquele vento frio, já era muito comum as pessoas usarem máscara no inverno para proteger o rosto. Além disso, a própria cultura, né, que todo mundo que estava resfriado, qualquer coisa assim, já usava uma máscara para não espalhar. Então isso já era um hábito. Então não era uma coisa que estava assim muito diferente. Mas eu lembro dos meus pais assim me mandando mensagem: tá tudo bem mesmo? Né, as notícias aqui estão de um jeito. Eu falei, aí tá de um jeito, aqui tá mais calmo, tá mais tranquilo. Porque realmente não tinha nenhuma grande comoção até o dia que fechou a cidade. Então, no dia que fechou... Foi em janeiro ainda. Foi em janeiro, 23 de janeiro, se eu não me engano. E aí eu lembro que eu acordei assim e eu olhei pro meu celular, que por acaso ele tava no silencioso. Eu nunca deixo meu celular no silencioso para dormir. Principalmente que eu pensava assim, é dia no Brasil, qualquer coisa, se acontecer qualquer coisa, se alguém precisar falar comigo, consegue falar comigo, né? Então, por acaso, sei lá o que foi, que antes de eu dormir eu liguei o silencioso. E aí, é o dia que não era para ter ligado o silencioso, né? Porque quando eu acordei, assim, era aquela chuva de mensagem no celular, ligação perdida, ligação de WhatsApp, de telefone, de WeChat, de tudo, assim, aquele monte de ligação, amigos, família, todo mundo disse assim, sai de Wuhan, vamos fechar a cidade. Eu, como assim? O que está acontecendo? E aí eu ainda tentei, né? Tinha uma amiga minha que ela ainda falou assim, Dira, corre, vai para a estação de trem, pega o trem para a cidade do lado, que seja, pelo menos você sai. E aí você consegue vir para o Brasil depois, né? E aí eu ainda tentei, assim, eu levantei da cama, assim, foi aquele pulo. Levantei, peguei uma malinha de mão, assim, que já estava pronta, porque eu já ia viajar uns dias depois, né? E aí eu peguei, assim, saí correndo pro metrô. Que eu pensei assim, bom, vou correr para a estação de trem, vamos tentar. Cheguei na estação de metrô e foi assim, parecia cena de filme, assim, porque eu cheguei na estação do metrô, na hora que eu cheguei assim na porta, era a hora que o cara tava puxando, assim, a porta para fechar, né? Ele, não tem mais trem, não tem mais nada. E quando fechou tudo, fechou transporte público, fechou tudo, era para ficar em casa mesmo. Então, fecharam todas as saídas, todos os transportes públicos, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha táxi, não tinha nada na rua. E aí eu voltei para casa e falei, então acho que tá sério, né? Eu morava na universidade mesmo, em alojamento? No alojamento da universidade, isso. E aí tinha um metrô na frente, assim, na frente da saída da universidade. Então eu fui correndo, né, até a porta da universidade para pegar o metrô. E foi na hora que o cara tava fechando assim, a portinha. De um filme mesmo, né? Percebe-se, Indira, que você realmente gosta de desafios, né? A gente vê até pelo seu entusiasmo. E aí sua experiência aqui no Brasil, nos Estados Unidos, China, como Valber falou, que é a questão das culturas. Essa questão da cultura
é muito interessante das empresas, até grandes empresas. Agora você está numa multinacional, Sim. a gente vê que essas grandes empresas que estão em vários países, como a Nestlé, né, como a Nike, elas mesmas tiveram vários problemas legais em relação a isso. Mesmo sendo empresas que estão aí muito tempo no mercado, dominam, mas tem isso. E no aspecto da cultura, eu sou assim, muito adepto da cultura do modelo japonês. Tem aquela teoria Z do William Osh, né? Bastante interessante, onde ele fala daquela empresa tipicamente japonesa, que a teoria Z teve um sucesso muito grande aí, né? Década de 80, 90, até parte de algumas empresas americanas começaram a copiar. Já da China, que eu não tenho muito conhecimento assim, da cultura em relação às empresas, mas de vez em quando a gente escuta algumas coisas assim, em termos, né, de uma jornada de trabalho muito grande, alguns excessos, coisas assim desse tipo. Nessa sua experiência de cultura, né, uma multinacional, modelo americano, você morou lá, agora na China, você acha que a cultura das organizações chinesas, elas se aproximam mais da cultura do modelo americano ou mais para o modelo japonês? Eu acho que elas são chinesas. Não acho que sejam nem japonesas nem americanas. Por que eu digo isso? A cultura japonesa, ela tem ainda eles são próximos geograficamente, têm as suas semelhanças, mas mesmo assim elas ainda são muito diferentes. O japonês, ele é muito mais organizado que o chinês, realmente. Ele é muito mais organizado, muito mais centrado, eu acho. Não diminuindo necessariamente a cultura chinesa, mas de um ponto de vista mais realista, realmente. Mas essa questão de jornada de trabalho, enfim, realmente ainda é muito, muito pesada na China. É um problema que afeta, ainda mais assim, quando você se abre para outras culturas, né? E você tem outras nacionalidades ali, você convive bastante. Então, eu já vi chineses reclamando muito, assim como eu vi outros estrangeiros também reclamando muito desse choque, porque realmente é uma jornada muitas vezes absurda e que realmente esperam que você cumpra e que você realmente se dedique 200% para aquilo, né? E que realmente seja quase que a sua vida, seja o trabalhar. Mas, assim, é importante também a gente lembrar que a base de uma cultura que é totalmente diferente também, né? Por exemplo, dentro de um ponto de vista de uma cultura que ela é confuciana, você trabalha para juntar dinheiro, para lá na frente você se aposentar e é isso, né? Então, eu li um artigo muito interessante de uma professora brasileira, até que ela trabalhou uma época muito com China, e ela fez um artigo que ela falava sobre essa questão do confucionismo e o capitalismo hoje em dia, e ela falando o processo que o governo chinês precisou fazer para quase que mudar culturalmente as pessoas para que elas conseguissem consumir, porque eles estavam com um volume de produção muito grande e eles queriam atingir um mercado interno. Os chineses eles não conseguiam atingir o mercado interno porque ninguém comprava, porque todo mundo só queria guardar dinheiro, né? E aí teve todo um processo para convencer as pessoas de que, assim, não, comprem essa roupa, comprem esse eletrodoméstico, comprem essa passagem, né? Até que as pessoas, de fato, colocassem a economia para movimentar ali. Então a gente tem essas diferenças, né? Não é só isso, obviamente, mas são pontos que é interessante a gente ter em mente também, né? Eu vejo muitas pessoas criticando, às vezes, algumas coisas da China, e quando eu ouço a pessoa falando, eu fico assim, essa pessoa realmente não sabe nada da China, porque você está julgando uma outra cultura totalmente diferente da sua, com base na sua, entendendo que só a sua que é correta. Mas ele tem um outro ponto de vista também ali, né? Mas, voltando ao seu ponto, realmente existe, sim, esse volume muito grande, e é o que muitas vezes afasta, às vezes, alguns outros talentos, tanto chineses quanto estrangeiros, de estarem lá e pensar assim, não, eu realmente gostaria de ter uma carga de trabalho menor, eu gostaria de ter possibilidade de ter uma vida além do trabalho, né?
Então, você vê, inclusive, chineses também saindo, ou para empresas que não são chinesas, né? Empresas que têm essa cultura organizacional diferente, que não seja chinesa, para que eles tenham qualidade de vida também. E também você vê menos estrangeiros hoje em dia, principalmente nessas grandes empresas. Você vê mais chineses, até porque os chineses também estão mais capacitados para estarem nessas grandes empresas também. É uma percepção muito boa mesmo. A gente vê também que a China se projetou para concorrer com as grandes economias globais. Que hoje a economia da China ela é temida por muitos países aí nessas guerras que está em todo lugar. Então, há pouco mesmo a gente estava conversando aqui sobre isso, né? Como é que a China sempre está temida em termos das outras economias. Aí eu, na minha percepção, eu acho assim que ela até se aproxima um pouco mais do modelo americano, no sentido de meta, no sentido de, né, buscar resultados, quando se pensa essencialmente na cultura do modelo japonês, nas origens do modelo da teoria Zen. Porque não só existe esse modelo dentro do Japão, tem outros modelos também, né? Eu me referi especificamente no modelo da teoria Zen do William Ort, porque teve aí a sua fase muito boa, né? Em termos daquela empresa que quando uma pessoa chega lá é recebido como se fosse um filho que nascesse, tudo bem. E um outro ponto interessante do Japão, das empresas japonesas, em relação às micro e pequenas empresas. Há todo um aparato no sentido de fortalecer as micro e pequenas empresas para que elas não morram, que ela tenha uma perenidade, porque durante a Segunda Guerra Mundial foi quem segurou a economia. Então tem toda uma onda de consultores, investimento, financiamento, e manter essas micro e pequenas empresas vivas, porque elas têm um impacto muito forte dentro da economia. Mas bem interessante essa sua pessoa, acho bem realista, né? Parabéns. Foi muito interessante essa tua análise em relação a essa cultura chinesa, né? E eu queria entrar num outro aspecto que a gente ouve muito falar aqui, como você falou, uma imagem às vezes distorcida da realidade, a gente comparando, não, nós somos o certo, eles são errados, né? Então, e quando na realidade não é isso. Da parte de costumes e alimentação, o pessoal falou muito na época da pandemia que o chinês come bicho, qualquer bicho vivo ele está comendo, então tem uns pratos exóticos e tudo mais. E que o Wuhan teria contribuído para isso, porque lá o pessoal tem essa alimentação. Morcego, a carne de morcego. Mas, pelo que eu me lembro, conversando contigo um tempo atrás, você disse, não, lá, pelo menos onde nós comíamos, né, não tinha nada disso. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Nesse sentido, realmente não tinha nada de absurdamente exótico, né? Ou talvez tenha sido eu que não tive a oportunidade, né? Talvez não tenha sido aventureiro o suficiente, né? Mas eu sei que tem algumas regiões que têm assim, uns costumes realmente que para a gente fica um pouco abismado. Realmente tem uma região que tem essa questão do festival da carne de cachorro, tem algumas coisas assim. E tem realmente alguns pratos meio exóticos, assim. Mas é muito mais uma... cultural. Mas o meu ponto aqui era mais assim, não era do dia a dia. Era muito em alguma situação bem esporádica que aí acontecia de ter esse prato diferenciado, sei lá, de tartaruga. Acho que de tartaruga foi que eu vi uma vez, assim, que eu fiquei um pouco... A tartaruga aqui também As pessoas comem tartaruga, eu tenho um amigo que gosta muito. E você, ainda pegando um pouquinho dessa parte da pandemia, você ficou isolada lá em Wuhan, a cidade fechou, e você acabou vindo para o Brasil naquele avião que trouxe alguns brasileiros que estavam isolados lá. No avião da FAB, da FAB. Como é que foi essa tua experiência nesses contatos? Como é que souberam que Indira estava perdida lá em Wuhan? Como é que foi? Foram poucos, né? Foram 20, 40. No avião foram 34 pessoas, mas não eram só brasileiros. Tinha alguns poloneses que vieram também no avião com a gente, algum acordo
né, para a gente poder passar em cima do espaço aéreo polonês. Teve alguns poloneses que vieram com a gente. Tinha familiares chineses que vieram com algumas pessoas que, né, às vezes brasileiro que era casado com chinês, eles vieram também. Mas comigo foi assim, para a questão da FAB, quando fechou a cidade mesmo, porque primeiro foi assim, um dia fechou a cidade, aí depois no outro dia foram fechando os bairros. Então, assim, além de tudo, você não só não estava na cidade, como se você estivesse naquele bairro, você só podia ficar naquele bairro, você não podia passar para outro. Então, sei lá, tem conhecidos que, enfim, sei lá, foi para casa da namorada num dia, no outro ele não pôde voltar para casa. Teve que ficar meses ali morando. Casou. Ele não podia, porque não podia voltar para casa, porque o belo dia quando ele acordou, ele não podia mais voltar para casa. E aí, nós que estávamos na universidade, a gente teve, sim, realmente um apoio muito grande da universidade. Quem estava, de repente, morando sozinho, fora, apartamento e tal, já teve um pouquinho mais de dificuldade. Mas a gente, pelo menos, teve esse apoio. E então, assim, só que a ordem também era bem severa na universidade. Era assim, vocês ficam no seu quarto, vocês não saem do quarto de vocês. Então, assim, eu estava literalmente vivendo dentro do quarto, sem ter para onde sair. No momento, assim, antes de chegar ao ponto, né, de que não pode sair do quarto, ainda tinha feito compras, algumas coisas assim, que eu consegui diversificar um pouco ali o que eu estava comendo, as coisas que eu estava fazendo. Mas quando veio a ordem severa, que a gente não podia sair do quarto, a universidade ela oferecia alimento pra gente, então tinha de manhã, meio-dia e à noite eles deixavam uma marmitinha na porta da gente, de todo mundo. E aí, à medida que foi ficando cada vez mais restrito, o contato com os brasileiros foi começando, né? E eu comecei a juntar o pessoal, né? Por mensagem, né? Mas conversando, gente, quem tá aí? Tá todo mundo bem? Vamos fazer um grupo todo mundo junto? Todo mundo aí. Então, teve gente que eu conheci ali. Teve outros brasileiros que estavam ali que eu nem conhecia antes, que eu conheci nesse processo. E aí nós fizemos uma lista de todo mundo que estava em Wuhan. Fizemos a lista com nome, telefone, passaporte, todo mundo. E a gente já entrou em contato com a embaixada brasileira. Então, a gente começou esse contato ali, essa conversa. A gente lá em Wuhan conversando com a embaixada. E nossas famílias aqui conversando com o governo aqui, tentando articular essa questão, porque uns dias depois também a gente estava ali e aí a gente já ouviu, Estados Unidos mandou um avião para buscar o pessoal, sei lá, a Jordânia mandou um avião aqui para buscar os seus cidadãos que estão por aqui, e a gente fica assim... E nós? Oi, embaixada, foi tipo assim, e aí, será que a gente consegue? Né? E aí a primeira resposta foi não tem. E aí começou uma luta mesmo, assim. A gente se organizou bastante, acho que... Vocês passaram quanto tempo ainda lá? A gente passou quase um mês ainda lá, trancado, assim. E a gente teve essa organização interna nossa de fazer a pressão, foi quando também a gente fez um vídeo. Primeiro a gente tinha feito uma carta, né, pro governo brasileiro, e aí a gente fez um vídeo lendo essa carta. E aí esse vídeo foi o que acho que ajudou a dar um rosto, né, para as pessoas que estavam lá. Então a gente colocou esse vídeo nas mídias, que aí chamou a atenção pra gente. Foi algo que ajudou também pra gente fazer essa pressão para conseguirem tirar a gente de lá. Porque a preocupação era, e se eu ficar doente aqui? Nem eu tenho ninguém aqui, não tenho nenhum amigo aqui nesse momento, porque os mais próximos todos estavam de férias, porque era época de férias. Se eu for para o hospital, eu vou ficar literalmente sozinha. E aí, nem eu posso ir, nem ninguém pode vir. Então, estava todo mundo... Vocês vieram para cá quando? Em março? Porque não, a gente veio em fevereiro. Fechou em final de janeiro? Não, em fevereiro ainda a gente conseguiu vir. A gente veio em fevereiro. E aí a gente passou por uma quarentena lá em Anápolis, na base aérea de Anápolis. Então, o avião da FAB a gente só desceu quando chegou em Anápolis. Mesmo as paradas que ele fez para reabastecer, a gente não podia descer do avião. Então, ele parou na Polônia e na Espanha, se eu não me engano. E aí teve esse reabastecimento de aeronave, mas a gente não pôde descer. E aí a gente só desceu quando chegou em Anápolis. E aí em Anápolis a gente fez uma série de exames.
Foi uma bateria muito grande, a gente ficou lá na base, isolado, né? Isolado assim, em quarentena, né? Mas nós podíamos conviver entre a gente. E aí ficamos 2 semanas lá. No final dessas 2 semanas foram feitas mais uma outra série de exames para ter certeza que estava todo mundo bem, que ninguém tinha vírus. A gente saiu com certificado do Ministério da Saúde que estava todo mundo bem, que deu negativo, que ninguém tinha o vírus. Então a gente saiu. E aí um pouco depois foi quando aconteceu o primeiro caso aqui, que veio da Itália, não veio da China. Vamos lembrar disso, né? É verdade. E foi assim o processo. Voltando por causa da tua formação lá, depois do mestrado você foi para o doutorado. E esta pandemia te pegou no meio do doutorado, né? Isso. E acabou esse doutorado, não acabou? O que está precisando? Ainda não. Ainda não. Complicou um pouco a situação. Complicou um pouco a situação. Mas a gente está na luta aqui do doutorado ainda. Espero conseguir me formar de repente até o ano que vem, ou no finalzinho do ano que vem, já conseguir concluir. Já cumpriu todas as etapas? De estudo, crédito, de sim, crédito. Aqueles créditos de aula, enfim, já consegui cumprir. E agora a gente está com a tese. Você é muito Brigando dinâmico, vai conseguir com certeza com muita tranquilidade. E vai nos honrar aqui depois, né, com esse diploma aqui de... Deixa eu voltar aqui um ponto que você colocou, Indira, que me deixou curioso. Uma das coisas que a gente estuda, professor Polari e professor Miguel, dentro das organizações, é o aspecto da cultura organizacional, né? E a gente vê a importância da cultura, o peso da cultura, né? Inclusive você falou, né, da necessidade da China mudar um aspecto cultural, né, para trabalhar o processo produtivo, né, de inserção, né, da mercadoria, do bem produzido. E você teve essa oportunidade de viver uma multiculturalidade em um ambiente, como você colocou muito bem, né, muito específico, né, muito deles, né, inclusive com essas visões, né, da gente querer julgar o outro com o nosso olhar. Como é que você vê, né, essa convivência de multiculturalidade, né, principalmente hoje que você está numa multinacional, né, que precisa se entender essas multivisões, essas multirrelações dentro do mesmo ambiente, que acaba tendo uma cultura única, né, ou uma cultura de ligação. Né? Como é que tu vê isso, principalmente na tua vivência lá, né, desse ambiente multicultural? É bem interessante. Só complementando, permita. Dá só para conviver ou dá também para intervir um pouquinho para você chegar mais próximo daquilo que seria melhor para as pessoas e para as organizações? A gente tenta, né? A gente tenta. Eu acho que estar exposto, né, a diferentes culturas, diferentes aspectos, realmente é como eu falei no começo, ela abre a mente mesmo, e ela te abre a mente no sentido de que você pode até não concordar, mas você consegue parar e dar um passo para trás, né? Diversas vezes lá na China mesmo, principalmente assim, de momentos de choque de cultura que eu ficava assim, meu Deus! Né? Eu não sei se eu amo ou se eu quero jogar bomba assim umas horas, sabe? De raiva que ficava de algumas coisas. Mas ao mesmo tempo, é isso, acho que você aprende muito a entender que as diferenças, e você aprende a ter um pouco mais de tolerância e você a entender que realmente assim, a gente tem que entrar no meio termo para que as coisas deem certo a partir dali. E eu acho que no dia a dia, eu acho que traz essa facilidade de convivência. Então, você aprende a lidar com as diferenças de uma forma muito mais tranquila do que às vezes outras pessoas que têm muito mais resistência. Mas você conseguia ver, essas resistências às vezes eram complicadoras nesses ambientes? De trabalho, que se fala? Sim, no ambiente que você estava. Porque a gente sabe que tem culturas que são mais resistentes, né? Que tem um maior... Né, não vou usar o termo tolerância porque seria talvez até pesado demais ou não se adequasse, mas que tem uma maior
né, consolidação dos seus ideais, vamos chamar assim. Sim. Né? Então, olha, em alguns momentos, sim. E eu acho que depende da empresa e do perfil da empresa, né? E do negócio que você tá. Por exemplo, quando teve uma época que eu trabalhei na prefeitura, né? E aí eu trabalhava justamente com essa parceria daqui de São Luís com o RAM, são cidades irmãs, né? Eu estava ali no processo onde eles assinaram um termo e estabeleceram algumas parcerias. Ali no dia a dia eu consegui identificar alguns choques ali de cultura que estavam acontecendo e que aí no meio eu tentava contornar ali no meio, né? Então eu acho que foram assim, foi a experiência que ficou mais claro essa questão dos choques, assim, de verificar e de tentar ir consertando a situação, né? Ou tentar ir ajustando. E nas outras, então acho assim, quanto mais aberto é o negócio, acaba tendo, aberto que eu digo para outras culturas, você acaba tendo, obviamente, pessoas um pouco mais ajustadas para isso, um pouco mais abertas, até dispostas a lidar com a diferença. Mas não sei se eu respondi essa pergunta satisfatória. Indira, o perfil do executivo brasileiro qualificado, ele é bem quisto, né, bem visto no mercado internacional e disputado até, porque eles entendem que a nossa economia brasileira tem muitas oscilações em todos os níveis, né, quando comparado com outras culturas mais, digamos assim, desenvolvidas. Então eles entendem que se o executivo brasileiro consegue ser um bom executivo no Brasil, com essas oscilações muito grandes, essas turbulências externas muito grandes, ele consegue, né, se sair muito bem numa economia que tem menos oscilações. Então, o executivo de perfil qualificado brasileiro, ele é bem disputado também no mercado, né, de trabalho. Eu acho que talvez seja essa resiliência, né, que você estava falando. A gente aprende a lidar com tantas situações diferentes que a gente acaba realmente tendo essa bagagem. E existe uma rejeição com essa nossa cultura, essa nossa resiliência? Tu sentiu algo nesse sentido? Não sei se rejeição. Restrição, né? Tem uma experiência engraçada em relação a isso, é que na universidade a gente tinha um grupo que era sobre... Foi até uma conhecida minha que ela teve essa ideia e aí a gente juntou alguns amigos e fazia isso toda semana. A gente falava, todo mundo era meio que dessa área de negócios ou já trabalhava com questões, né, com multinacionais, assim. E a gente teve, como tinha muitas nacionalidades ali, ela teve essa ideia da gente se reunir toda semana e cada um apresentava, né, tipo, a cultura do seu país, a cultura de negócios do seu país, né? Então, por exemplo, se eu fosse para a Etiópia, né, fazer negócios com alguém da Etiópia, então tinha alguém da Etiópia que vinha lá e apresentava, né, dava algumas dicas pra gente do que fazer ou do que não fazer. Né? Então foi bem interessante, a gente teve algumas reuniões bem interessantes, assim. Então você vê que realmente como que pesa e como que é diferente, como você realmente tem que estar com a mente aberta, porque às vezes o que é muito óbvio para você, o que é muito normal, a gente percebe que do outro lado não é. Então, eu lembro que no dia que me chamaram, falaram para eu fazer uma apresentação sobre o Brasil, eu fiquei, e agora? Que aí eu fui perceber como que o Brasil é informal. Para mim não era, para mim, assim, a gente era formal, assim, mas quando eu fui preparar, depois de ver tantas outras, foi que eu percebi, eu falei, nossa, nós somos muito gente boa. Nós somos muito tranquilos, assim. Nossa, só vai. Não é só carnaval, futebol, tem muita coisa boa. Mas era bem assim, o nível de formalidade, né? Porque o pessoal, tem um jeito certo de apertar a mão. Será que eu não aperto a mão de alguém? Porque, por exemplo, até na China mesmo você tem essa questão, né? Se alguém te dá um cartão, né? O cartão é algo levado muito a sério, né? O cargo que você ocupa, qualquer que seja, ele é sempre muito, talvez seja mais importante do que até seu nome. Então você sempre tem que receber com as duas mãos, porque aí você está mostrando respeito pela pessoa. Você recebe com as duas mãos. Se você só recebe com uma mão, você está se desfazendo da pessoa. A forma de você brindar com a pessoa também
conta, é diferente. Tipo, se é uma pessoa que você quer respeitar, sua taça tem que estar abaixo dela, não pode estar no mesmo nível ou acima. Tem uns detalhezinhos, assim. Eu, quando for para a China, já sabe. Né? Então o pessoal me perguntava, como que é o cumprimento? Eu falei, gente, um aperto de mão. Dá um abraço. Dá um aperto de mão. E aí eu vou chamar de senhor, de senhora, não sei o que. Eu falei, olha, depende da pessoa, depende da idade da pessoa. Às vezes a pessoa realmente é mais velha do que você, mas ela não quer ser chamada de senhor, de senhor. E aí eu já fui vendo, falei, nossa, nós somos muito informais, assim, nós somos muito mais tranquilos, E uma situação minha, assim, só complementando, por exemplo, da primeira vez que eu fui participar de algum processo seletivo lá, eu lembro que eu fui, sei lá, eu fui vestida de uma forma que aqui eu sei que eu estava tranquila, assim, eu estaria ok. Mas aí quando eu cheguei lá eu descobri que eu estava mal vestida, assim, porque por mais que não seja uma vaga super formal, né, um ambiente de trabalho absurdamente formal, mas no processo de seleção estava todo mundo, né, de terno, muito alinhado, gravata, e não estava, e eu me senti muito pequena. Eu me lembro naquele momento que eu fiquei assim, nossa, já cheguei com o pé errado, né? E Indira, com toda essa sua bagagem aí já de cultura, de experiência, você já atuou no magistério, tem vontade de atuar? Como é que você está vendo isso? Já. Na China mesmo tive algumas experiências na minha universidade. Sim, acho que um parênteses importante, né? O meu curso era em inglês, não era em chinês. Era um curso que, inclusive, outros chineses também faziam. Então, o curso inteiro ele foi em inglês. Então, o chinês eu usava no dia a dia. E aí, eu participei de um programa, participo até hoje, na verdade, de um programa onde a gente pode dar aulas também na universidade para alunos chineses. Então, a gente dá disciplinas, principalmente disciplinas de férias, né? Então, eu não faço parte necessariamente do corpo docente da universidade, mas eu tenho essa possibilidade de dar disciplinas relacionadas ao meu curso, né? Então, eu já dei algumas disciplinas de negócios internacionais, de economia, marketing também já dei aula de algumas disciplinas ali diferentes nesse processo. Isso e eu gosto então você também. Está receptivo, né, para ter um convite, para dar, né, um seminário, uma palestra dentro da sim. universidade mesmo, a UFMA, né? Com certeza. Eu gosto muito. Eu acho que por isso que eu também fui para a área acadêmica, porque eu gosto da área acadêmica. E esse convívio na cidade, falando só inglês, eles também falam inglês? Não, o meu inglês era só no dia a dia ali do curso, de sala de aula. Saía da sala de aula chinês. Você não consegue sobreviver muito tempo na China. Assim, aqui no Brasil, se você não tiver o mandarim, não vai. Se você for para cidades muito grandes, tipo Pequim, Xangai, que são assim absurdamente grandes, você se vira. Você consegue se virar só com inglês. Que realmente se acaba tendo. Você tem um número muito grande de estrangeiros ali também. São as cidades que são mais internacionalizadas. Mas saiu daquilo. E olha que Wuhan é uma cidade grande para a gente. Para a China ela é considerada cidade média. Mas ela é uma São Paulo da vida, tranquilamente. Em termos de volume de habitantes, enfim. Mas ela é média na China. Ela é média. 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Né? Então, e aqui no Brasil mesmo o fato de você falar inglês e já arranhar aí no mandarim, em algum momento te atraiu alguma oportunidade de trabalho ou de evento junto com os chineses aqui no Maranhão? Teve... Quando eu voltei do mestrado, eu trabalhei uma época com a prefeitura, né, na assessoria de relações internacionais, e aí estive junto, né, do processo de assinatura, né, do termo de cidades irmãs. Teve alguns outros projetos juntos com a China que a gente também conseguiu trazer e desenvolver na época. Na época também foi assinada essa parceria, né, do Confúcio da Universidade de Hubei com a UFMA para estabelecer o Confúcio aqui. Eu não sei te dizer exatamente hoje como que está o Confúcio aqui. Eu acho que não tem turma aqui presencial,
Porque pelo que eu entendi, eles estavam tendo no momento só as turmas online, principalmente depois da pandemia. Podia ser mais incentivado isso, né? Poderia, seria bem interessante. É muito interessante, porque normalmente eles enviam, ou vem um professor chinês mesmo, ou brasileiros que se formaram lá. Eu tenho vários amigos que se formaram lá e que estão trabalhando aqui no Instituto Confúcio, né, das universidades de Minas, São Paulo, o pessoal está trabalhando. Então, a gente realizou bastante essa parceria, foi muito legal, a gente realizou alguns outros processos com algumas outras cidades, mas eu acho que o da China foi o que mais teve realmente frutos. E depois disso também eu trabalhei uma época lá em Recife, eu trabalhei junto com uma organização que a gente trouxe, né, para a vida uma conferência internacional, e nessa conferência internacional também eu estava ali justamente nessa área de auxiliar, né, em trazer os palestrantes de fora. Foi uma conferência internacional de resíduos sólidos, então inclusive o evento que eu mais tenho orgulho ali dentro foram 3 dias de conferência e mais de 1 ano de organização, mas a que eu fiquei mais satisfeita assim foi uma mesa redonda que a gente fez sobre cidades sustentáveis, e aí a gente tinha China, Colômbia, Estados Unidos, Brasil e mais alguns outros países numa mesa só. Então a gente conseguiu trabalhar com os governos e com os profissionais, né, desses outros países. Então foi bem interessante, foi um processo também. E agora também... E continue, porque o trabalho para você não vai faltar, porque os chineses ainda têm muito interesse em parcerias com o Brasil, inclusive com o Maranhão, e o governo do estado também com muitos projetos. Da vez por outra tem comitivas deles aqui, e também do governo indo para lá. Nessa questão de projetos e investimentos altos até em prol da troca de economias entre os países. Exatamente. Indira, eu queria te agradecer essa vinda aqui no nosso Lancast. Eu que agradeço. Foi muito o rico de convite. detalhes. Acho que talvez a gente precise até marcar um outro podcast aí mais para frente, para pegar mais informações a respeito disso. Eu acho que ele vai ser muito útil, não só para as gerações mais experientes, mas como para as novas também que estão chegando. E eu queria que você nos deixasse uma mensagem para esses novos administradores, os administradores que estão no mercado. Os acadêmicos das que querem aventurar também, com você. Valeu a pena, né? Sim. Eu acho que a mensagem principal é de não queimar etapas, né? A gente realmente tem que aprender aos poucos, uma coisa de cada vez. Tempo, né? E a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Às vezes a gente fica muito alvoroçado, ansioso, querendo já alcançar, chegar lá. Mas realmente um passo de cada vez é importante a gente ir ouvindo, né, quem já passou por aquele caminho antes. E é importante também a gente experimentar e aproveitar tudo que a universidade oferece para a gente. Então, todas essas oportunidades que você tiver de apresentar alguma coisa, de participar da organização de outra. Mas é trabalho, é responsabilidade. Sim, mas é bom. É isso que te desenvolve no fim das contas. Não são os caminhos fáceis, né? E aproveita quando você tiver a oportunidade, né, de arriscar, de tentar alguma coisa. Porque talvez mais pra frente a vida esteja tão mais complicada que você realmente não consiga. Então acho que aproveitar as coisas no momento que você consegue aproveitar também. Eu também agradeço, Indira, a sua presença aqui. Foi muito contributiva para o trabalho que a Academia Maranhense de Ciência da Administração vem desenvolvendo em prol da ciência da administração. A Academia tem um planejamento que nós fizemos aí com não só a diretoria quanto os 22 acadêmicos, um plano de trabalho para 3 anos. Esta aqui é uma das ações desse plano de trabalho, que é esse podcast, que, como o Miguel falou, depois nós vamos trabalhar para a elaboração de um livro contando a história da administração do Maranhão. E suas contribuições e experiências foram bastante relevantes e importantes. Obrigado. Obrigado, Indira. Professor Miguel, a vida é um ciclo, né? Há algum tempo a Indira estava como aluna da gente, hoje a gente está aprendendo com a Indira.
né, entendendo um pouco dessas diferenças, entendendo um pouco dessa cultura. Obrigado por compartilhar, Indira, por vir aqui, né, e nos ensinar um pouco também, né, de como brindar, né, de como pegar o cartão, né, porque são coisas importantes que, como você disse, para nós pode parecer tão simples, professor, mas a gente descobre que na gestão, às vezes, o simples faz muita diferença, né? Então, obrigado por ter aceito, obrigado por ter compartilhado com nós sua experiência. E continue com esse entusiasmo, né? Lógico. Obrigado a todos que participaram desse nosso podcast e até o próximo, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez também pelo convite.